Boa tarde. Denis Furtado e a mãe dele passam a primeira noite na cadeia e prestam novo depoimento à polícia. O médico confirma a aplicação de 300 mililitros de polimetilmetacrilato na bancária Lilian Calisto, quantidade muito maior do que a recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A violência no Brasil. Uma chacina mata 7 pessoas em Porto Alegre. Em São Paulo, 2 ataques deixam 4 mortos e 4 feridos. E os moradores do Rio enfrentam um novo dia em meio ao fogo cruzado. Uma falha em radares da aeronáutica tumultua o aeroporto de Congonhas. A inflação acelera em julho e a prévia do mês é a maior desde 2004. O PDT lança Ciro Gomes candidato à presidência da República. E a Rússia acerta os detalhes para um novo encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. O Jornal Hoje está começando. O médico Denis Furtado e a mãe dele, Maria de Fátima, estão prestando um novo depoimento para esclarecer como foi feito o procedimento estético que causou a morte da bancária Lilian Calisto. A repórter Flávia Januzzi está na delegacia, onde eles estão presos desde ontem, na zona oeste do Rio. E aí a gente vai saber, então, da Flávia, quando que eles vão ser levados para o presídio. Flávia, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você. Olha, já a polícia está ouvindo os dois novamente antes de serem levados para o presídio, porque há contradições no depoimento, principalmente com relação aos horários, de como tudo aconteceu. Mais cedo, uma advogada do CREMERJ esteve aqui na delegacia, ela veio entregar uma intimação ao médico Denis Furtado. Ele tem 15 dias para apresentar uma defesa sobre um processo administrativo instaurado no Conselho Regional de Medicina. Segundo o CREMERJ, Denis Furtado nunca solicitou uma licença provisória para poder operar aqui no Rio. Bom, além da morte da bancária Lilian Calisto, a polícia quer saber mais detalhes sobre um homicídio cometido em 1997 que consta na ficha criminal do médico. Informações preliminares apontam que a mãe dele também tem passagem pela polícia por homicídio cometido nos anos 90. Vamos ver a reportagem. Os dois passaram a noite nesta delegacia em celas separadas. E, segundo a polícia, precisaram de atendimento porque tiveram uma crise de hipertensão. O depoimento de ontem de Denis Furtado e da mãe dele, Maria de Fátima, durou 3 horas cada um. O médico disse que injetou 300 ml da substância polimetilmetacrilato 30%, 150 ml em cada glúteo. E falou que o procedimento durou cerca de 1 hora e 15 minutos, das 6 da tarde às 7h15. Denis afirmou que a paciente relatou ter feito uso de anabolizantes no passado. Denis contou que todas as vezes que entrou em contato com a Lilian no hospital, ela estava lúcida. E que ao sair do hospital deixou a namorada Cirne, que também está presa, aguardando notícias da bancária. Denis Furtado disse que voltou ao hospital às 4 da manhã para buscar Renata e que o hospital não informou aos dois sobre a morte de Lilian e que só daria informações para a família. Eles foram presos ontem à tarde no centro comercial depois de uma denúncia anônima. No último domingo, Denis escapou do cerco da polícia no shopping. Ontem, na delegacia, o médico disse que fugiu porque achou que era um atentado. Eu fui abordado por um carro descaracterizado da cor cinza, eu não sei a marca, e na hora que ele me fechou, ele vinha com os faróis apagados, e na hora que ele me fechou, saiu um homem com um fuzil na mão, e quando eu vi aquilo lá, eu engatei a ré e saí fugido. Lilian Calisto tinha 46 anos, morava em Cuiabá, e no sábado veio ao Rio só para fazer um procedimento estético que foi realizado na cobertura do médico. Ela passou mal, foi levada para o hospital e morreu 2 horas depois. Antes de ser preso, Denis Furtado postou um vídeo numa rede social. Uma paciente minha, no consultório, após um procedimento de bioplastia de glúteos, que eu já realizei, 9.000, ela saiu do consultório muito bem, e umas 6 horas após, eu a levei para o hospital e ela chegou ao óbito algumas horas após, com parada cardíaca. Só que numa entrevista na delegacia, ele disse que Lilian não chegou a ir embora.
Realizamos em volta de 6 a 7 horas da noite. Ela se levantou bem, saiu bem da maca. Mais ou menos 11 horas ela estava indo embora. E ela me relatou um leve enjoo, umas 11h30. Falei o seguinte, olha, a senhora está com uma queda de pressão, mesmo que leve, vamos ao hospital. Outra contradição. As imagens do hospital mostram que o médico chegou à unidade antes das 11 da noite. O taxista contratado por Lilian disse no depoimento que a bancária voltaria para Cuiabá na mesma tarde e que a deixou na casa do médico por volta de 12h45. 3 horas depois, Lilian avisou que o procedimento estava atrasado. O motorista declarou ainda que esperou Lilian por 11h30 e que ela não saiu. Contou também que Denis pagou R$ 300 pela corrida e pelo tempo de espera. O médico falou que não se lembrava de ter conversado com o taxista. Eu nem me recordo de ter falado isso com o paciente, com o taxista, porque eu nem conversei com ele. Mãe e filho foram indiciados por homicídio doloso qualificado. Também vão responder pelo crime a namorada dele, Renata Fernandes Cirne, e a técnica de enfermagem, Rosilane Pereira da Silva. Uma paciente que se consultou com o Denis nesta clínica em São Paulo disse que recebeu mensagens com ofertas de vários exames. Mas os resultados entregues não foram os dela. Imagina, idade 40 anos, sexo masculino. Isso aí não bate, né? Comigo, porque eu tenho 21 anos. A mulher diz que gastou R$ 2.600 com a consulta, uma vitamina e exames. Eu achei muito estranho, porque só botava as mãos em cima e os pés. E ali te dizia que iria sair tudo. Se tu tem colesterol, se tu tem câncer, daqui a quantos anos tu vai ter câncer. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz um alerta. Procedimentos estéticos com substâncias erradas e em locais inadequados podem ter consequências irreversíveis. A reportagem é de Marina Araújo. Bioplastia é o nome comercial que deram para o preenchimento, que pode ser feito com polimetilmetacrilato, o PMMA, ou outros materiais, mas sempre assim, em pequenas quantidades. É muito indicada para a região do rosto. Esta seringa contém 1 ml. No caso da bancária Lília Calisto, que morreu, o médico Denis Furtado disse que injetou 300 ml no glúteo, o equivalente a 300 doses dessa. O PMMA não deve ser usado como implante nos glúteos, seios e pernas. A bioplastia é um procedimento geralmente usado por quem quer corrigir imperfeições ou melhorar a estética e pode ser feita por um dermatologista ou um cirurgião plástico. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a cada 2 procedimentos feitos no país, um é feito por um médico não habilitado. Não é só injetar um produto. Quem injeta um produto, o cirurgião plástico que estuda há 11 anos, o dermatologista, é para que se nós tenhamos algum tipo de intercorrências, nós estamos aptos a realizar a correção dessas intercorrências. Muitos pacientes, como esta mulher, querem resultados rápidos sem ter que ir até um hospital. Ela fez uma bioplastia em 2014 com o Dr. Denis Furtado. Ele injetou uma substância chamada hidrogel em grandes quantidades nas mamas dela. Depois de um ano, fiz uma mamografia e o hidrogel ele começou a se formar nódulos. E uma cirurgiã me indicou a retirada desse hidrogel. E após essa retirada desse hidrogel, eu fiquei com uma cicatriz enorme. Implantes maiores não são simples e não devem ser feitos em consultórios. Esse cirurgião plástico alerta que esses materiais aplicados em grande quantidade podem provocar danos irreversíveis. Você não sabe o que aquela substância vai te trazer o resultado dela daqui a 5, 10, 15, 20 anos. A partir do momento que aquela substância está dentro, você só trata a infecção retirando o foco da infecção. Agora, você imagina uma substância que pega pele, subcutâneo, músculo. Você tem que retirar tudo isso para tratar essa infecção, às vezes mais de uma vez. Então, os resultados são mutilantes. Quando o assunto for glúteo ou uma cirurgia plástica numa região maior, o ideal é que a pessoa se programe para seguir todas as orientações médicas. É o teu corpo, é a tua saúde. Então, não vá pela facilidade, pela enganação de eu vou fazer agora e vou voltar a trabalhar no mesmo dia. Se o médico sério falar para você, olha, você vai precisar de 20 dias de repouso, se você não tiver os 20 dias, você não faz. E aí você vai ficar bem do jeito que você está. Você não se arrisca por uma coisa que pode te causar danos permanentes.
Ainda sobre todo esse caso, nós vimos na reportagem anterior sobre o médico Denis Furtado. Ele disse que ele não pôde chegar perto, próximo à moça que acabou morrendo. O Hospital Barra d'Or disse que em nenhum momento impediu o acesso por parte de qualquer profissional a Lilian Calisto, familiar ou acompanhante, de acordo com as regras internas da unidade. Aqui em São Paulo, um falso técnico de radiologia é acusado de estuprar 2 adolescentes. E a clínica odontológica onde isso aconteceu não tem registro no Conselho Regional para funcionar. A reportagem é de Renata Ribeiro. Dia de expediente na Clínica de Radiologia Odontológica do Ipiranga, em São Paulo. Na última vez que esteve lá, essa mãe saiu às pressas, enquanto a filha de 12 anos contava que foi vítima de abuso. Quando ela saiu da sala, eu percebi que na sala de espera ela estava muito nervosa, falando para uma outra paciente do que estava acontecendo. E aí eu peguei minha bolsa e cheguei perto dela, também não entendi muito bem o que estava acontecendo. E ela falou: mãe, eu sofri um abuso, eu quero sair daqui agora. E levantou e saiu correndo. Outra adolescente contou uma história parecida. Na clínica, a polícia encontrou um tecido verde que, segundo as meninas, foi usado para vendá-las. O delegado que cuida das investigações diz que o suspeito Gabriel Chessa, de 19 anos, caiu em contradição. Ele cumpre prisão preventiva. Todas as versões dadas pelo indiciado, pelo preso, elas foram conflitantes. Qualquer empresa que preste serviços odontológicos precisa obrigatoriamente ter registro no Conselho Regional de Odontologia. Aqui no estado de São Paulo são mais de 12 mil. A clínica onde as meninas dizem ter sofrido abuso não estava registrada e, portanto, funcionava irregularmente. Ela já tinha sido alvo de 2 fiscalizações e passa, inclusive, por um processo ético que corre em sigilo profissional. Nos últimos anos, nós já identificamos mais de 30 casos de serviços que funcionavam irregularmente e que surgiram graças à denúncia da população. No ano passado, 345 casos de abuso sexual foram registrados dentro de hospitais, clínicas médicas e odontológicas, consultórios e postos de saúde no estado de São Paulo. Um aumento de mais de 1000% em 10 anos. O levantamento foi feito pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação, com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que os pais não podem ser impedidos de acompanhar os filhos durante os exames. Porque o exame, ele gera uma expectativa na criança. Às vezes a criança fica agitada, nervosa, com medo até, né? Então a gente coloca na mãe um avental de chumbo, protege a mãe e orienta a mãe de como conter. Gabriel Chessa vai responder por estupro de vulnerável e exercício ilegal da profissão. O Conselho de Técnicos em Radiologia confirmou que ele não tem registro profissional e que vai fiscalizar a clínica. Cláudio Chessa, o dentista responsável pela clínica e parente de Gabriel, não quis gravar entrevista. No Rio, a Polícia Militar está fazendo operações em 2 morros da Zona Norte. Moradores de Vila Isabel passaram a noite no meio do fogo cruzado entre facções rivais. Veja na reportagem de Priscila Chagas. Foi uma madrugada de guerra no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Essa noite teve muitos tiros. Foram 2 vezes um tiroteio intenso. E o medo de sempre de sair à rua. A Polícia Militar disse que traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, que fica bem próximo, tentaram invadir o Morro dos Macacos pela mata. Nas redes sociais, moradores publicaram relatos sobre a madrugada violenta. Desde criança, essa guerra, São João e Macacos. Quem sofre é morador. Tá rolando uma guerra no Morro dos Macacos. Sério, os tiros estão bizarros. Sem conseguir dormir até agora, ouvindo tiroteio. Foram quase 5 horas de tiroteio. Quem mora aqui na região contou que os tiros começaram ainda ontem, quando bandidos de uma facção rival chegaram para invadir o Morro dos Macacos. O confronto só terminou no fim da madrugada de hoje. A polícia foi para as 2 comunidades e reforçou o patrulhamento. 2 pessoas foram presas. Eu espero que seja mais tranquilo, né? Eu tô saindo daqui hoje, não vou ficar aqui hoje. Essa noite eu não vou ficar por aqui. A polícia de São Paulo investiga se há ligação entre 2 ataques hoje de madrugada na zona norte da capital.
4 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. A reportagem é de Filipe Mancuso. Foi difícil dormir essa noite na Vila Brasilândia, zona norte da capital. Foi tiro de 10 a 12 tiros, foi muito tiro, viu, cara? Esse homem, que tem medo de mostrar o rosto, disse que os atiradores estavam num carro prata. Foi muito rápido. O centro virou aqui do nada e foi do cara do ator que começou a atirar. Aí virou e foi embora. 5 jovens foram baleados e 2 morreram nessa esquina, pouco antes da 1 da manhã. Todo dia. Na época das séries. Sim. Todo dia ele joga bola aqui. Nesse campinho de futebol, no mesmo bairro, 40 minutos depois, a menos de 2 quilômetros de onde ocorreu o primeiro crime, mais 3 homens foram baleados. 2 morreram na hora e outro foi socorrido. A polícia acredita que os 2 crimes estejam relacionados, mas ainda precisa de provas para comprovar essa linha de investigação. Os 4 feridos que escaparam da execução estão internados, devem ser ouvidos ainda hoje no hospital. Agora colhemos alguns elementos aqui no local, principalmente as cápsulas foram deflagradas, vai ser feito o exame de balística nessas munições e vamos ver se existe essa correlação. Outra chacina deixou 7 mortos ontem à noite em Porto Alegre. Foram de 10 a 15 minutos de tiros, segundo testemunhas. Entre as vítimas, todas com passagens pela polícia, estavam 2 grávidas. Socorristas do SAMU tentaram salvar os bebês, mas não conseguiram. Um homem continua hospitalizado em estado grave. A polícia tenta descobrir os autores e o motivo da chacina. Segundo os investigadores, o local é um ponto de consumo de drogas. Uma falha no radar da aeronáutica suspendeu os voos por quase 1 hora hoje de manhã no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Então, a gente vai para lá falar ao vivo com Felipe Gonçalves. Felipe, boa tarde para você. Parece que já está começando a voltar ao normal, o funcionamento do radar já está ok, mas ainda tem muito avião no chão, né? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Exatamente, ainda tem muito reflexo desse atraso aqui no aeroporto de Congonhas. Aqui no saguão, por exemplo, há uma grande movimentação, muitas filas se formaram por aqui como consequência desse atraso. O sistema de som aqui informa a toda hora sobre o que está acontecendo. Um balanço da Infraero mostrou que das 6 da manhã ao meio-dia eram 110 voos programados, 21 tiveram atrasos e 12 só entre as 11 da manhã e o meio-dia. O Globocop, nesse período, mostrou que havia muitas aeronaves no pátio aqui do aeroporto de Congonhas por causa de um problema no radar que é administrado pela aeronáutica. Por causa disso, os voos, as decolagens foram interrompidas e os pousos ficaram com intervalos maiores. Nós entramos em contato com a aeronáutica para saber o que foi que aconteceu, qual foi o motivo desse problema, mas ainda não tivemos nenhum retorno. Sandra. Ok, Felipe Gonçalves, obrigada. Que Brasil você quer para o futuro? Começamos hoje com a mensagem do Thiago de Olímpia, aqui de São Paulo. Meu nome é Thiago, eu sou de Olímpia, São Paulo. E o Brasil que eu quero é que o dinheiro de obras como essa do Canil Municipal, abandonada há anos, volte para os cofres públicos e a obra seja terminada. Sou Beatriz de Santo Afonso MT, tenho 12 anos e o Brasil que eu quero para o nosso futuro é um Brasil sem corrupção, sem violência, que o representante olhe mais para as famílias carentes do nosso município. Mundim Cavalcante, eu falo aqui do assentamento Mucuim, Arneróis, Ceará. O Brasil que eu quero para o futuro é mais poços artesianos cavados com irrigação para fortalecer o homem do campo. Esse é o Brasil que eu quero para o futuro. Meu nome é Lauro Goulart, falo da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero para mim, para todos os brasileiros, são cidades que se preocupem com o seu patrimônio histórico e não deixem ele se transformar em ruínas. Sou Dark Rosendo. E eu sou Matheus Silva. Somos de Guaribas, Piauí. E o Brasil que queremos para o futuro é um Brasil que preserve o meio ambiente, investindo em projetos socioambientais. Assim teremos esperança de um ambiente preservado e agradável para a população. Eu sou Ariane Latri, de Mato de Souza, Rio Grande do Sul, e o Brasil que nós queremos é um país voltado à educação, com ações contínuas à agricultura familiar, ao artesanato, ao produto colonial, à agroindústria e ao turismo rural, gerando desenvolvimento e sustentabilidade.
eu queria destacar o depoimento da Beatriz de Santo Afonso de Mato Grosso. Ela tem só 12 anos, já está preocupada com a corrupção e a violência no Brasil. Mandou bem a Beatriz, as gerações mais novas também precisam se envolver, afinal, vocês são o futuro do país. E eu lembro que o voto para adolescentes de 16 e 17 anos é facultativo, assim como para analfabetos e maiores de 70 anos. Mas é obrigatório para todos os outros cidadãos e cerca de 147 milhões de pessoas devem votar nas eleições deste ano. Então, conte pra gente qual é o Brasil que você quer. Os vídeos que já foram ao ar, estão no Globoplay, no nosso site, também no g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. Um veículo anfíbio que funciona na terra e na água afundou em um lago nos Estados Unidos. 13 pessoas morreram e há 4 desaparecidas. Na hora em que o veículo afundou, ventava, chovia e a água estava muito agitada. Testemunhas disseram que a tempestade começou de repente. Entre os mortos, há crianças. Mas as identidades dos passageiros ainda não foram divulgadas. O lago é uma atração turística do Missouri e as autoridades estão investigando o incidente. Uma série de tornados atingiu o estado de Iowa, no meio-oeste dos Estados Unidos. Das cidades atingidas, Marshalltown, que tem 27 mil habitantes, foi a mais afetada. Quase 10 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. O vento arrancou paredes e telhados de casas e de prédios. As equipes de emergência estão contando com a ajuda de voluntários para limpar a sujeira. Pelo menos 17 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma onda de calor na Europa fez as temperaturas dispararem até em países com tradição de frio. Em Viena, na Áustria, fez tanto calor que o metrô distribuiu desodorante para a população. A correspondente Bianca Rotier tem as informações sobre esse calorão na Europa. Aqui em Zurique, a temperatura tem passado dos 30 graus. Quem pode dar um mergulho no lago acha ótimo. Mas a situação preocupa. Tem chovido pouco na Suíça e o verão extremamente seco fez com que as autoridades restringissem o uso da água em certas regiões e emitissem alertas de incêndios florestais. As queimadas, aliás, têm sido um problema na Suécia. O país mobilizou todos os recursos disponíveis para eliminar 40 focos de incêndio. Milhares de pessoas receberam orientação para ficar em casa, com as janelas fechadas, por causa do risco de inalação de fumaça. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, disse hoje que o maior desafio é que o país não tem estrutura para combater incêndios florestais dessa proporção. 700 pessoas foram mobilizadas, 2 aviões da Itália e helicópteros da Noruega foram enviados para ajudar a combater esses incêndios. A onda de calor também atingiu a Finlândia e a Noruega, com temperaturas acima dos 30 graus. O metrô de Viena, na Áustria, distribuiu desodorantes de graça aos passageiros para evitar o mau cheiro. É isso mesmo. E de acordo com o porta-voz da Companhia de Transportes Públicos, a iniciativa foi um sucesso e todo o estoque de 14 mil unidades acabou num único dia. Os termômetros chegaram a registrar 35 graus dentro do metrô de Viena. Então a gente volta aqui para o Brasil, porque é hora de saber da nossa previsão do tempo. Tiago Scheuer já está aqui. Tiago, boa tarde para você. Bom, ontem você avisou e a chuva já está chegando no Rio Grande do Sul. Pois é, né, Sandra? A gente anunciou aqui. Boa tarde para você em casa também. A gente falou, né, daquela frente fria, então a chuva começou cedo no sul gaúcho. A frente fria, então, vai espalhando essa chuva por todo o estado agora à tarde, chegando também até o centro-oeste de Santa Catarina depois. Esse aqui são os lugares, né, onde deve acumular mais chuva hoje, frente fria passando, deixando tudo mais molhado até o oeste de Santa Catarina. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e também em Santo Ângelo, perceba que o sol tirou folga, tarde da preguiça e muita chuva, com 15 graus em Uruguaiana. Já em Xaxim, lá em Santa Catarina, no oeste do estado, 9 milímetros, um pouco menos, e 27 graus agora à tarde. Ai, que inveja dessa chuva. Bom, né? Bom, no resto do país, aí como é que fica? Continua o calor, tempo seco? Tem calor, tempo seco, e eu já vou te falar um negócio de São Paulo que vai te assustar também, tá? Você também em casa. Paraná e o Sudeste, né, vão ter uma tarde quente por causa da pré-frontal. O que é isso? Essas setinhas vermelhas aqui representam. A frente fria está lá
embaixo, na frente da frente fria, tá estranho falar assim, mas é o que acontece, tem o ar mais quente. E esse ar também é puxado lá do meio do Brasil, por isso que deixa tudo um pouquinho mais quente. Agora, São Paulo, aí tá a informação, ó, pode ter a tarde mais quente do mês de julho desde 2006. Gostou, Sandra? Não, não. Não muito, né? Pois é, 30 graus, viu, Sandra? Lá em 2006 fez 30,2. Agora, Vitória, a mesma coisa, Rio, BH e Curitiba também sem nuvens no céu, tempo bem firme. Também no centro-oeste do Brasil, você vê inteirinho aqui em amarelo, assim como o interior do Nordeste. Agora, o que a gente consegue perceber é que a chuva está ainda presa nos cantos do país, ó, entre o litoral da Bahia e o do Rio Grande do Norte, e aqui entre o extremo norte do Pará, pegando o Amapá, invadindo até o oeste do Acre. Em Porto Velho, não é muita chuva hoje não, viu? 8 milímetros, Recife, Campo Grande, Recife com alguma chuva, Campo Grande, tempo firme, calorão de 32. Todo mundo sabe que eu não gosto de frio, mas assim, esse tempo quente e seco eu odeio, porque realmente faz mal para a saúde. O que a gente espera do fim de semana? Então, fim de semana lá no sul, as temperaturas aí sim vão despencar a partir de hoje à noite. Olha a comparativo aqui, ó. Porto Alegre, hoje 28 de máxima, amanhã cai para 15. Fraiburgo, em Santa Catarina, hoje 24, amanhã cai para 13 à tarde. Pato Branco, no Paraná, 25 hoje e amanhã 18. Queda nas temperaturas para a gente aqui em São Paulo e no Rio deve chegar ali por domingo, mas não é uma queda muito brusca, mas já alivia esse tempo seco e quente. Eu quero chuva. Obrigada. Segunda a gente se fala. Tchau, bom fim de semana. O presidente francês Emmanuel Macron mudou de ideia e decidiu demitir um segurança do governo que apareceu em um vídeo agredindo manifestantes. A decisão de hoje veio depois de muita pressão. Então, a gente dá um pulinho lá em Londres para falar com a nossa correspondente, Cecília Malão. E, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Essa história pegou muito mal e a reação inicial do presidente francês, que fez pouco caso, não ajudou. Hoje, sob grande pressão, Emmanuel Macron ficou sem saída e demitiu o funcionário truculento. Alexandre Benalla era assessor adjunto do chefe de gabinete do presidente francês e antes foi responsável pela segurança de Macron durante a campanha presidencial. Segundo o Palácio do Eliseu, ele pediu para observar as operações da polícia durante os protestos do dia 1º de maio em Paris, mas abusou dessa autorização. Um vídeo publicado na internet mostra Benalla agredindo 2 manifestantes desarmados. Ele se afasta quando percebe que está sendo gravado. O ato de violência por si só já seria inaceitável, mas Benalla ainda vestia braçadeira e capacete da polícia sem nunca ter trabalhado como policial. O assessor foi suspenso por 15 dias, sem remuneração, mas a punição, considerada leve demais, não convenceu ninguém. Hoje, Benalla foi interrogado pela polícia. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o crime de usurpação de símbolos reservados à autoridade pública. Sandra. Ok, Cecília. A Rússia divulgou hoje que já está acertando os detalhes do novo encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente americano, Donald Trump. O novo encontro será nos Estados Unidos, a convite de Trump. Então, a gente vai para lá falar com o nosso correspondente, Fábio Turci. Fábio, boa tarde para você. O que vem por aí? Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todos. Olha, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que a visita de Vladimir Putin serviria para continuar as conversas que ele e Donald Trump iniciaram na última segunda-feira na Finlândia. A agência russa de notícias Interfax informou que o governo Putin está pronto para tratar desse encontro em Washington. O diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos, Dan Coats, sequer sabia desse convite de Trump a Putin. Dan Coats participava de um evento sobre segurança quando a mediadora disse: a Casa Branca acabou de anunciar que Vladimir Putin vem para cá no outono. Incrédulo, ele pediu para ela repetir. Depois, brincou. Isso vai ser especial. O diretor nacional de inteligência afirmou que os americanos precisam ficar muito atentos e desconfiados em relação a Vladimir Putin. Foi um recado velado a Trump. Ele também deixou claro que não concordou com a conversa reservada entre Trump e Putin, quando apenas os intérpretes ficaram com eles na sala. Existe agora muita especulação sobre o que pode ter sido tratado nessa conversa. E mesmo autoridades militares do governo americano não sabem o que foi discutido. Trump deu a versão dele nas redes sociais. Escreveu que trataram de terrorismo, segurança de Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, comércio, Ucrânia, paz no Oriente Médio, Coreia do Norte e mais, só que sem detalhes. O Congresso chegou a discutir a possibilidade de intimar a intérprete americana Marina Gross para contar o que foi tratado,
mas a proposta não foi adiante. Sandra. Ok, Fábio, obrigada. A seguir, a prévia da inflação em julho é a maior desde 2004. E um ataque com faca dentro de um ônibus deixa 8 feridos na Alemanha. A gente volta já. Hoje, Cuba Gooding Jr. tem uma ideia para deixar as férias dessa criançada inesquecíveis. Vamos deixar esse acampamento arrumadinho num piscar de olhos. Mas vai ser difícil levantar esse acampamento do papai. Preparar, apontar. Hoje, na sessão da tarde. Movimentar é cuidar do verde das cidades. A construção e a infraestrutura continuam se movimentando para respeitar as leis ambientais que protegem a natureza, preservando no mínimo 20% da vegetação de cada propriedade, ao incorporar as terras rurais em centros urbanos, protegendo a flora, as nascentes e os rios, planejando a expansão das cidades de forma sustentável, recuperando solos contaminados para novos empreendimentos, cultivando árvores e plantas para manter o equilíbrio entre obras e áreas verdes, ampliando a permeabilidade do solo, planejando melhor os espaços e criando parques públicos para que empresas sigam produzindo e pessoas continuem se movimentando com mais qualidade de vida e consciência de preservação. É uma indústria que move riquezas, que move cidades, que move e constrói o Brasil. Em movimento. Tá na Globo. Oferecimento CCR, infraestrutura que coloca o Brasil em movimento. E agora? Agora pode contar com a Ford. Gente, o Ka é 1.0 mais potente e econômico da categoria. Vocês vão dar a volta por cima rapidinho. E esse mês a taxa... A taxa é zero. Festa? Contar com a Ford é isso. Ford Ka em 60 vezes ou com taxa zero em 36 vezes. Mas corra, que é só esse mês. Nikos veio para o Brasil tentar conhecer o filho. Não é que agora os dois vão trabalhar juntos. O Nikos é grego, recomendado de Júlia Assunção. Grego? E recomendado de Dona Júlia só pode ser gente boa. E quem também anda louco para achar um filho perdido é o Gigi. Finalmente nós vamos conhecer esse misterioso herdeiro de Bia Falcão. Hoje, 15:05, Belíssima. A sua novela da tarde, hein? Vale a pena ver de novo. Uma corte sul-coreana condenou a ex-presidente do país, Park Geun-hye, a mais 8 anos de prisão. A ex-presidente foi considerada culpada pelo crime de interferência nas eleições parlamentares de 2016 e por causar perdas aos fundos do governo. Ela já cumpre pena de 24 anos de prisão por crimes de corrupção. Park Geun-hye não quis comparecer ao júri e não cabe mais recurso. Em ano de eleições aqui no Brasil, neste sábado tem estreia importante no Como Será. Bora participar mais da vida política do nosso país? No primeiro episódio da série Além do Voto, Júlia Bandeira conta as histórias de quem se mobilizou para ter mais voz na gestão do bairro, da cidade, do país. Alexandre Henderson vai da São Paulo Fashion Week a um projeto social revelar como são formados os novos talentos para as passarelas e revistas do mundo da moda. E como será sobreviver à gravidade zero? Renato Cunha vai mostrar por que a forma física é tão importante para os astronautas na busca por um novo planeta para a humanidade. É amanhã bem cedinho com a Michele Loreto. Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana.